Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Tudo Prazer em ótimo. estar aqui. Coisa boa. Mais um encontro. Vamos falar um pouquinho sobre excitação sexual feminina, Vamos. né? Os fatores que podem interferir, algumas fases de vida também que pode interferir, né? Renata tá com um modelinho aí, né, Renata? Tô. Hoje vai Vamos ser. mostrar um pouquinho da prática, né? Aham, vamos sim. Você quer que eu já mostre? Ou a gente Que vai falando de outras coisas? O que você prefere? eu Eu... acho que mostrando fica legal, né? Fica didático. O que você acha, Ana? Pode ser. Então, eu até separei, porque o que acontece? Sempre há muito comum aquela confusão em relação a desqualificar o orgasmo clitoridiano. E a gente sabe que o órgão principal do prazer genital é o clitóris. Então, muitas mulheres ainda sofrem por não conseguir ter o orgasmo na penetração. E o que a gente quer dizer é que é muito importante estimular o clitóris, mesmo que seja durante a penetração. Não é que uma mulher não possa ter o orgasmo na penetração, é que a maioria não consegue ter se não estimular o clitóris ao mesmo tempo. Então, eu trouxe aqui para a gente pensar o que a maioria das pessoas pensa que é o clitóris. Então, acha que é só essa bolinha, né? Então, não é culpa, digamos assim, não vamos dizer nem que é um desconhecimento porque as mulheres não sabem. Para falar a verdade, até os livros de anatomia escondiam o que é o clitóris de fato. E isso que eu mostrei, o que a gente acha que é o clitóris, ele é só a pontinha, que é o que a gente chama a glande, como também tem no pênis a glande. Hoje a gente sabe que o clitóris é uma estrutura muito mais complexa. Então, aquilo que a gente viu na foto é como se fosse isso aqui. E olha como ele é na prática. Então, essa região dele envolve a entrada da vagina. Inclusive, se acredita que o tão polêmico ponto G é o próprio clitóris sendo estimulado por dentro. Ou seja, o orgasmo sempre envolve o clitóris de alguma forma. Então, é mais um motivo para a gente valorizar o clitóris. Agora, mesmo por dentro da vagina, não são todas as mulheres que conseguem ter o orgasmo só tocando por dentro. Então, lembrar na hora da penetração de estimular o clitóris por fora também, se necessário, de alguma forma, seja com a própria mão, seja com a mão do parceiro, seja com atrito no corpo dele na penetração, numa posição que favoreça o atrito do clitóris, seja com um bullet, né? Que existem alguns objetos de sex shop que também estimulam até durante a penetração também. E o atrito no travesseiro, se tiver de barriga para baixo, enfim. O mais importante é conhecer o clitóris, é um órgão muito mais complexo do que se pensava anteriormente. Tem muitas terminações nervosas, até mais que o pênis, 8.000 terminações nervosas. Então, é uma estrutura que também aumenta durante a excitação. E quando ele é devidamente estimulado, o corpo responde com excitação, que eu vou deixar para as meninas para eu não falar tanto, o que acontece no corpo quando excita, e assim é mais chance de chegar ao orgasmo. Muito legal. Eu estou com essa imagem aqui, Renata. Eu sei que você mostrou a imagem aí, mas estava preto e branco. Não Uhum. sei se aqui vai ficar melhor para as Ah, pessoas ótimo. visualizarem aqui, né? Porque é algo que a gente precisa falar mesmo para elas, né? Estão vendo direitinho aí? Dá para ver? Dá. Então, assim, a gente tem os grandes lábios, os pequenos lábios, e logo nesse fechamento dos pequenos lábios, nós temos nesse encontrinho aí uma bolinha, né? Essa ereçãozinha, esse corpo do clítoris, essa glande do clítoris, que é onde a gente percebe a parte externa dele. Então, é bem nessa localização aí que geralmente as mulheres percebem mais o estímulo e chegam, na maioria delas, ao orgasmo. Então, vale a pena a gente pegar uma imagenzinha dessa, colocar no Google, né, órgão genital feminino e dar uma olhadinha no espelho, não para comparar, mas para a gente reconhecer as nossas estruturas. E não só acreditar no que a gente está falando, né? É vocês observarem, sentirem, perceberem. E não tem a receita de bolo, não é assim ou assado que a gente deve fazer para chegar ao orgasmo.
É a gente realmente descobrindo como é que a gente gosta de ser tocado. E lembrando que essa excitação, né, que é o tema de hoje, ela vem por um desejo. Geralmente ela vem por um desejo. É quando a gente desperta o interesse por buscar uma relação sexual. Na maioria das vezes, dentro de uma relação nova, a mulher desperta a vontade e aí ela vai buscar a relação. Mas acontece também, é comum, quando a mulher não está muito interessada e por algum estímulo ela desperta e começa a vir a excitação. E aí na excitação tem diversas reações no corpo, mas a principal é a lubrificação. Muitas mulheres se queixam da lubrificação, né? Muitas vezes porque elas pulam etapas mesmo. Elas geralmente não se permitem viver muitas preliminares, ou o próprio casal não tem essa cultura ou essa prática de experimentar e de curtir o antes do que o durante, né? Que a gente fala assim. Para algumas, a maioria dos casais não tem muito essa prática. Então é uma boa oportunidade para começar a desenvolver mesmo, a trabalhar isso, essa intimidade. E lá nesse processo todo, nos despertares, nos toques, começa a vir uma resposta do corpo, que é o aumento do desejo, e aí sim vem a lubrificação vaginal. E quando ela não vem de forma necessária ou suficiente, a gente pode estar usando também um lubrificante para estar auxiliando aí nesse processo da penetração. Excelente, né, meninas? E aí a gente sempre pontua, né, que nós temos dois tipos de excitação, né? A excitação subjetiva, que envolve o pensamento, que envolve o afeto, que envolve toda essa questão positiva do pensamento sexual, e aquela genital, né, a objetiva, que nas mulheres é a lubrificação e no homem é a ereção, né? A gente sabe que a grande maioria das mulheres, né, vamos falar assim, disfuncionais com relação à excitação, né, elas têm uma dificuldade maior na excitação subjetiva, né? Acaba que a objetiva, ela não é tão frequente, né, a disfunção objetiva, mas em algumas circunstâncias ela aparece de uma forma muito intensa, principalmente no período de climatério e menopausa, pelas alterações hormonais que a mulher sofre, né? E dependendo da necessidade, a gente pode envolver um tratamento, né, medicamentoso, envolvendo terapia de reposição hormonal ou as próprias pomadas hormonais e não hormonais. E tem um período também importante que envolve o período do puerpério, né, também por alterações hormonais. A mulher ela pode queixar de muita dificuldade de lubrificação, né? Então, mais nesses períodos, são períodos que são mais difíceis, né, da mulher ela ter essa lubrificação, essa excitação genital, vamos falar assim. E aí quando envolve a excitação, né, subjetiva dos pensamentos, de receber estímulos, de responder a estímulos, de fantasiar, são questões muito complexas para nós mulheres, muito difíceis. E principalmente para aquelas com pensamento que não conseguem se concentrar, aquelas que estão com a energia mais diminuída, que não estão tão ali envolvidas, né, naquele contexto sexual, que estão preocupadas com outras coisas, que tem muito mito, muita dificuldade, uma religiosidade que não permite a entrega. Então é muito importante, quando a gente fala da necessidade, né, das pessoas, né, das mulheres estarem ali presentes de forma ativa, percebendo as sensações, se entregando aos pensamentos, aos jogos eróticos, é algo fundamental. Não tem nenhum tipo de estímulo, né, assertivo, corporal e genital, envolvendo zonas erógenas e tudo mais, se a cabeça não permite que esse eixo de resposta sexual desenvolva, né, meninas? Então, a questão da excitação e do desejo, independente do que vem primeiro, né, que a gente sabe que isso pode se modificar, não tem aí um textinho aí rigoroso para essa questão, mas envolvendo todo o eixo, é necessário a concentração e estímulos crescentes. Porque o que eu percebo muito, eu não sei se vocês também têm essa percepção, algo que eu preciso trabalhar muito, tanto com mulheres e alguns homens, que a gente precisa de um estímulo aí constante e ir aumentando ele. Porque o que a gente mais vê, às vezes começa um estímulo, para.
Ou com medo do que esse estímulo vai proporcionar, para. Começa o estímulo, pensou no Covid, né? Começa o estímulo, sei lá, bate na porta. Então a gente precisa entender que o corpo ali, se ele não se concentrar, vai ser muito mais difícil que essa assertividade venha. Exatamente. E essa hora, e o autoconhecimento é mais importante ainda nesse momento. A gente sempre fala de conhecer o próprio corpo, que é muito importante, mas também se conhecer em termos do que eu gosto e o que eu não gosto. Então, às vezes, eu vejo casais buscar terapia por algumas inadequações, digamos assim, ou algumas não concordâncias em coisas básicas, em coisas simples. Por exemplo, o horário de ter relação. Né? Então, se aquele homem tem muito mais desejo e aquela mulher está com dificuldade, por que ela não pode negociar que realmente ela prefere de manhã ou ela prefere à noite? Né? Isso às vezes é variável. Né? É muito comum os homens amanhecerem com ereção e ficarem mais empolgados, mas às vezes a gente vê casais que não, que o homem prefere à noite e a mulher de manhã. Então isso pode ser negociado. Se ele não está estimulando da forma mais prazerosa possível ou pelo tempo necessário, negocie isso. Algumas mulheres podem pensar, mas aí o homem vai cansar, ele pode se cansar de ficar ali me estimulando com a mão ou no sexo oral. Aí é a hora de negociar, não culpá-lo por se cansar, mas dizer, e se a gente colocar na nossa relação um brinquedinho, um bullet, porque é normal cansar. Então, levar uma leveza para a relação. Não significa um objeto erótico que está substituindo o outro. Significa que juntos as pessoas estão pensando, o casal está pensando em formas de ter uma relação mais prazerosa e que vai uni-los cada vez mais. Né? Os brinquedos eróticos não é para causar nenhuma concorrência, e sim para ajudar os casais a terem cada vez mais prazer. E isso é muito bom, isso é muito saudável. Né? Às vezes, hoje eu atendi uma paciente que tem uma doença física que ela tem menos sensibilidade no clitóris, que é uma doença chamada líquen na vulva, e aí às vezes, eu sugeri, por que não usar? Se você tem uma doença que causa uma diminuição na sensibilidade, por que a gente não adequa um objeto que pode ajudar? Então, às vezes, quando a pessoa tem uma dificuldade de andar, ela usa uma muleta. Né? A pessoa coloca uma prótese porque quer ficar com a mama maior. Por que no sexo nós somos proibidos e nada pode ser usado para ajudar? E tem tantos recursos que podem transformar esse momento mais lúdico, um dadinho, uma brincadeira, uma venda, uma historinha contada, que às vezes é uma historinha de poucos segundos, não precisa elaborar um livro. É só vamos fingir que a gente é alguma coisa e brincar naquele momento e criar uma situação especial. E às vezes mudar o perfume, porque isso já gera novidade, né? Sempre aquele roteirinho. Às vezes vamos fazer uma coisa diferente, vamos começar no banho hoje. Um exercício de, às vezes, passar o sabonete no corpo um do outro, uma brincadeira. Então, tem tantas coisas, um roteiro diferente de música. Por que não? Às vezes, um dia pode ser uma música lenta, o outro um forró, uma coisa mais agitada. E isso vai pondo o ritmo da relação. E assim os casais vão saindo da monotonia, daquele roteiro, aquele script sempre igual. Sempre me chama da mesma forma, com carinho no mesmo lugar, com a palavra do mesmo jeito. Não precisa ser assim. Então, é aquela hora de se conhecer. Cada um fazer uma listinha. O que eu posso fazer para eu transformar minha relação cada vez em algo mais interessante, em novidade, trazer aquela novidade do início. Às vezes a literatura ajuda nisso, um pensamento, nossa, que legal essa fantasia, isso do livro, eu vou levar, vou contar para o meu parceiro. Vamos ler junto esse conto erótico, ou esse trecho excitante, vamos entrar na brincadeira. Tem tanta coisa que pode ser feita para melhorar a excitação. E lembre, e Thaís falou uma coisa muito importante. A excitação mental, ela é diferente da física. Alguns estudos mostram que a mulher excita muito facilmente a lubrificação, até com cenas sexuais de animais. Provavelmente é um mecanismo de defesa do corpo, até para o estupro. Por isso que a mulher lubrifica muito fácil, mas ela não percebe, diferente do homem que tem ereção.
Então, a mulher não percebendo, ela acha que não está excitada, porque ela não percebe tão facilmente. Mas trabalhem a mente. Não vão para o sexo pensando nas contas, tem que acordar cedo, no filho acordar no quarto ao lado. Contem com rede de apoio, tá? Não tenham vergonha de pedir ajuda para familiares, né? Sempre que possível, buscar esses momentos de ter a tranquilidade de não se distrair na hora do ato sexual. É isso que eu diria para melhorar essa excitação. Muito legal, meninas. E eu recebi uma vez um conselho até de uma paciente mais velha. Ela falou assim, Ana, eu sempre tive um dia na semana que era meu e do meu marido. Então eu já organizava na minha casa uma rede de apoio com os meus filhos, porque eu não abria mão disso. Um dia a gente ia tomar um vinho, um dia a gente ia passear, um dia a gente ia namorar, um dia no cinema, enfim, mas era um momento nosso. Isso é muito importante porque, como a Thaís esteve falando, o sexo é cabeça, né? A gente já está ali entregue, a gente precisa estar ativa em pensamento, em corpo, em tudo. E essa conexão com o marido, com o parceiro, né? É muito importante para que o nosso corpo também responda bem aos estímulos. Então, essa seguidora perguntou aqui, né? Ela falou que ela foi traída e tem vontade, mas não chega ao orgasmo. Se isso é normal. Eu acho que se a gente começa a entender que o nosso corpo responde à nossa cabeça, a gente vai entender que pode ser uma consequência de alguma coisa que te incomodou, que na hora da relação você lembra, que te machuca, né? E seu corpo trava e você não consegue chegar ao orgasmo. Então, isso pode ser uma causa psicológica, né? Uma resposta de uma situação que você viveu, dolorosa, e que isso pode ser transitória também, a partir de uma reconstrução, de um trabalho de perdão, de ressignificar o que você passou, as coisas voltam ao normal se você já tinha uma vida sexual normal, com orgasmo, com desejo, com excitação. Então, eu imagino que as coisas voltem a funcionar normalmente. Tô certa, meninas? Sim. Isso mesmo. E se não melhorar, ela pode buscar uma terapia de casal, né? Porque às vezes alguns casais vêm para mim depois de uma traição. E naquele momento eles estão com sexo muitas vezes bom porque houve a reconciliação. Mas a mágoa, né? Eu digo bom em termos de desejo, de frequência, mas a mágoa muitas vezes não permite que aquela relação flua como antes, né? É uma quebra de confiança. Então, algumas pessoas precisam de ajuda, né? Muitas vezes, quando envolve um segredo, porque às vezes é diferente se foi uma traição uma única vez ou se foi um relacionamento que durou duradouro. Às vezes varia da forma como a pessoa que traiu encara aquele problema. Muitas vezes a pessoa que trai fala, olha, não vamos mais falar disso não, esquece isso, e o outro não consegue viver o luto daquilo que ela viveu. Porque às vezes quando o outro valida, olha, eu entendo o seu sofrimento, eu quero reconstruir daqui para frente, às vezes é mais fácil para a pessoa que foi traída assimilar. Ela quer que o outro entenda que aquilo foi algo significativo. Então, muitas vezes não é só a traição, mas como o casal conseguiu elaborar dali para frente o que vai ser a vida deles. E eu já vi casais que a vida ficou melhor. Não que a gente vai recomendar, logicamente, mas do mesmo jeito como a Esther Perel é uma psicóloga, ela mora nos Estados Unidos, ela é belga, e ela tem um livro muito bom sobre traição que chama Casos e Casos. Eu acho esse livro fantástico. E ela diz assim, para alguns casais a traição faz vir um novo casamento, e às vezes melhor. Não é que a gente, do mesmo jeito que uma pessoa pode ter um câncer e ela ressignificar a sua vida para melhor, às vezes ela se torna uma pessoa mais empática, caridosa, que ela tem um sentido para a sua vida de sobrevivência, de ver o seu filho formar, de ver o seu neto nascer. Algumas pessoas que são traídas ressignificam a vida em termos de vamos recomeçar, vamos nos conectar, vamos viver aquela fase do namoro, deixa eu olhar para você mais. Então, tem casais que conseguem se reconectar, mas às vezes eles precisam de ajuda. Então, se você tiver com muita dificuldade, busque ajuda. Existem profissionais que podem ajudar a esse marido perceber que você sofre,
ter empatia. E às vezes esse casamento pode ficar até melhor mesmo. A quebra de contrato é algo muito delicado, né, meninas? Então, são vários aspectos, né? E como a Renata falou, o desejo espontâneo, ele pode sim melhorar, né? Ou com uma briga reata pelo medo da perda, né? E essa questão da traição pode entrar nesse quesito. Mas a médio e longo prazo é uma questão que realmente, se não for ressignificado, entendido, elaborado, pode se tornar uma barreira extremamente forte, né? E impedir a entrega, né? Ó, e ela ainda colocou que a minha situação não foi uma vez só, né? Foram várias vezes. E aí uma série de questões podem vir à tona, né? A autoestima pode ficar extremamente abalada, né? A não confiança nos outros, né? Na outra pessoa, a dificuldade de entrega, né? É muito complexo, né? Essa questão da traição é uma questão que realmente, na grande maioria das vezes, vai precisar de uma ajuda profissional adequada, né? A questão da terapia de casal pode ser realmente muito, muito válido, muito interessante. E a própria terapia individual, né? A psicoterapia, pode também ser algo importantíssimo. E a gente precisa entender, né, meninas? Nem toda corda fica firme, né? Algumas vão precisar, né, se separar. Então a gente tem que entender isso também. Ou às vezes não, é como a Renata falou, pode vir de uma forma interessante, no sentido de ressignificar e ter aí uma prosperidade, né, de acordo com o que foi elaborado pelo casal. Mas é algo complexo, né? Colocar um tapete em cima da questão é algo muito perigoso e que provavelmente, né, não vai ser a forma mais assertiva de lidar com essas questões, né? E o que eu acho muito importante também a gente falar é para a gente ter um cuidado para uma situação específica, não fazer a pessoa vestir uma camisa de que ela tem uma disfunção sexual. E isso perdurar na sua vida. Que seja no mesmo relacionamento ou em outros relacionamentos, né? Porque eu já vi muitos pacientes retratarem situações e queixos que na verdade não eram dela. Era uma situação ou do relacionamento ou do parceiro que acaba transferindo essa responsabilidade para ela, né? É mais fácil muitas vezes. E a gente poder abrir essa janela para ela e falar: olha aqui, você está bem. O seu corpo está respondendo bem. Você tem uma máquina perfeita. Tá tudo fluindo tranquilo. Às vezes é um ajuste que a gente tem que fazer, ou no relacionamento, ou na própria pessoa, num pensamento, num sentimento, na autoestima que está muito baixa. Então, nessa disposição de começar, de se permitir, de viver. E assim, é entrar para ganhar, né? A gente, tipo, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar. E estar mais ativa. Buscar também essa autossatisfação. Eu vou entrar, eu quero estar aqui para me sentir bem, para gostar, para me sentir melhor, para a relação, quando ela concluir, eu sair, nossa, valeu muito a pena, e querer novamente uma nova relação. Porque quando a gente entra só para servir, só para bater cartão, que eu aprendi essa aqui, achei ótima, a gente acaba ficando um pouco desinteressada. E aí, quando o parceiro procura, a gente vai se afastando, vai sempre buscando. E isso fica uma situação chata dentro de um relacionamento. Então, a gente precisa realmente ter espaço para a gente trabalhar essa autossexualidade, para a gente poder ter proveito disso e ter vontade, ter desejo, excitar e ter orgasmo também. Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui. Fala mais sobre doenças que podem reduzir a sensibilidade. Então, nós temos algumas doenças e algumas medicações também, né? O que eu mais pego no consultório de diminuição da sensibilidade, a maior suspeita são os antidepressivos. Alguns antidepressivos podem impactar a libido, podem impactar o orgasmo e também reduzir a sensibilidade, né? Alguns como fluoxetina, sertralina, pode acontecer. Né? Algumas doenças de tireoide mais descompensadas. Doenças de tireoide são muito comuns, mas a maioria das pessoas que têm tratam direitinho, né? A não ser que você tenha a doença e fique muito tempo sem ir ao médico, sem usar a medicação, também pode afetar. A falta de hormônios também na menopausa, muito importante usar o estrogênio. Então, é muito fácil o tratamento da atrofia, do ressecamento
vulvar, vaginal e das repercussões no sistema urinário também, porque tudo aí é impactado, você pode usar cremes de hormônio. Existem cremes muito bons, com risco muito reduzido. A terapia hormonal, quando bem indicada, ela é segura. Mas se uma mulher não pode usar ou não quer usar, ainda assim ela pode usar cremes tópicos e ficar muito bem. E às vezes a falta de testosterona também pode impactar. Então, algum fator que faça com que o sangue não vá para a pelve direitinho, que os nervos não estejam funcionando bem, uma doença neurológica, tudo isso pode impactar a sensibilidade. E a dor também, é difícil uma mulher sentir prazer e dor ao mesmo tempo, né? Então, é outro aspecto que impacta. Mas lembrar que às vezes você tem um corpo perfeito, como a Ana falou, e às vezes a sua cabeça está em outro lugar e você não está sentindo porque você não está ali, né? Às vezes depois é a mesma coisa que você, as pessoas pela ansiedade do dia a dia, às vezes come um alimento, comeu um chocolate e nem lembra se comeu. Nossa, eu engoli, eu nem senti o gosto. Então é muito bom fazer esse exercício de comer com calma, de sentir alimentos, de mastigar muitas vezes. É um treino para na hora da relação sexual, deixa eu me concentrar em todas as sensações. Onde que a pessoa está me tocando? O que que eu estou sentindo? Tá bom, tá ruim? O quarto tá frio, tá quente, né? Deixa eu sentir o cheiro. E assim se estimular, às vezes uma velhinha no quarto, né? Alguma luz diferente. Às vezes ativar todas as sensações vai fazer com que aquela experiência seja mais inesquecível, saia da rotina, saia do mesmismo, e isso é muito bom para ativar a excitação também. Meninas, eu tenho atendido algumas mulheres que estão vindo, né, e falando isso que a Ana falou, né, se a gente for analisar toda a questão corporal, física, psicológica, mental, elas estão muito ok, tudo certinho, né? Mas as parcerias acabam cobrando e colocando disfunção onde não tem. Então, isso está tendo bastante esse tipo de, essa questão, né? E a gente precisa entender isso, porque se não tem, no final vai acabar criando, porque vira uma cobrança tão intensa e essa mulher fica sem saber o que fazer, né? Essa pessoa fica sem saber o que fazer, que aí ela vai, realmente, ela vai se afastar ali do contato sexual. É natural que isso vá acontecer, né? E a cobrança do outro lado, né? A intensidade de tudo isso vai cada vez aumentando mais. Então é muito importante procurar o atendimento, né? Eu acho que a porta de entrada aí para a mulher é o ginecologista, né? É o clínico da mulher. Então conversa com ele, tenta receber uma orientação, mesmo que às vezes ele não tenha aí uma especialidade, né, na área da sexualidade, ele vai conseguir te encaminhar e te nortear um pouquinho, né, referente a essas questões. Mas é muito importante porque fica tudo em sexualidade, fica aquela questão que a gente lembra da avó falando, né, meninas? Né? É assim mesmo, dói mesmo, é ruim mesmo. Vai lá bater cartão porque senão você perde esse marido. Então, é algo muito forte ainda, né? Então, e a gente vê algumas mulheres ainda repassando isso para suas filhas, né, hoje em dia. Então, essas questões culturais, socioculturais, isso demora séculos para realmente a gente modificar. Mas com certeza, né, a gente podendo entender isso e tentando modificar o máximo que a gente conseguir, é um exercício de formiguinha que a gente logo, logo começa a ver mudanças importantes nessa questão. Mas eu queria muito frisar essa questão, né? Da disfunção, e às vezes não é uma disfunção, né? E às vezes a gente precisa realmente adequar algumas questões, né? E isso aí vai ser feito por uma série de estratégias, mas todas embasadas na intimidade e no diálogo, né? Esse é um fato. Quer falar, Ana? A gente nós estamos vivendo a era do home office, né? E nem todos os casais estavam preparados para isso. Então, a gente está vivendo um confinamento, muitas vezes, de um casal que já não estava muito bem. E aí, está sujeito a ficar numa situação muito desconfortável. E eu acho que o empoderamento da mulher é esse conhecimento. Então, a gente se munir desse conhecimento para, se acontecer de alguém apontar uma situação para você, ou colocar uma discussão,
ou alguma caraminhola na sua cabeça, você fala, não, calma, isso não é meu. Porque muitos pacientes chegam para mim e falam assim, doutor, eu vim para cá porque o meu marido falou que eu sou larga. Olha a situação da mulher estar ouvindo isso, né? Então, para ela, já baixou a autoestima, foi lá pro chão. E muitas vezes ela não vem por ela. Não foi ela que sentiu um desconforto, isso não incomodou a ela. E às vezes essa fala é agressiva. Porque a gente tem que ter esse cuidado com o nosso músculo, com o nosso assoalho pélvico, com a nossa sexualidade. Mas essa fala, ela pode ser amorosa, ela pode ser zelosa. Porque tem que estar bom para os dois. E se não está bom para ele pode falar de algum jeito. Mas a fala, às vezes, não é a melhor. Então, essa mulher ela já se coloca num lugar, assim, muito ruim dentro do casal, dentro da sexualidade dos dois, né? Do relacionamento. E aí pode, sim, aparecer algumas situações que podem gerar dor, que podem gerar baixa sensibilidade, dificuldade de chegar ao orgasmo. E tudo isso foi incutido, começou pela cabeça e chegou lá na vagina. Então, a gente tem que realmente estar aqui para ouvir, para conhecer, para ter condição de falar, saber o que realmente a gente pode buscar melhorar. E se por onde começar a melhorar, eu vou para uma ginecologista, ela pode me criar para uma fisioterapia, para fazer um fortalecimento muscular, porque toda mulher precisa disso. Ou às vezes vai algum médico, o médico não aborda essa questão, vai em outro, né? Porque tem pessoas que têm um olhar mais amplo, pode fazer um acolhimento maior para essa paciente e dar um direcionamento para ela. Não deixar ela, às vezes, devagando por aí com muitos medos, muitas angústias e muitas dúvidas. Eu acho que esse acolhimento é a palavra-chave dentro da sexualidade. A gente precisa ter um olhar amoroso, uma escuta mais ativa e atenciosa para os nossos pacientes. Porque se alguma coisa está incomodando ela, vai ter uma resposta no seu corpo. O corpo vai manifestar de algum jeito. E às vezes a gente fica tratando aquela vagina, mas se a gente não tocar naquele assunto, se a gente não trazer aquele olhar para elas de coisas muito mais amplas, a resposta não vai ser boa. A gente não vai ter um bom resultado com aquela paciente. Então, o meu pensamento em relação à sexualidade é exatamente isso, a gente ter conhecimento. E a nossa proposta da live é exatamente essa. É disseminar conhecimento de qualidade. É deixar mulheres mais informadas, com mais propriedade de si mesmo, do seu corpo, da sua vida, para que elas possam ser mais felizes. Então aproveitem, perguntem mesmo, mandem direct durante a semana, porque nós gostamos disso, né? A gente gosta dessa interação. Porque a gente quer saber o que vocês querem ouvir, o que vocês estão precisando ouvir. E a gente está aqui para ajudar, para responder. Exatamente, Ana. É muito boa essa questão, porque realmente o que eu diria para as mulheres é a gente entender até do ponto de vista cultural essa questão da diferença sexual entre homens e mulheres. De certa forma, sempre se esperou que as mulheres mais facilmente ou mais comumente, frequentemente, tivessem problemas sexuais. Os homens, parece que eles têm que, culturalmente, estar sempre prontos e eles não podem ter problema nenhum. Então, alguns homens, nem por maldade, eles não entendem, por exemplo, eles não terem uma ereção. Então, alguns realmente pensam, se eu não estou tendo uma ereção, deve ser um problema dela, porque é muito natural para um homem ter o problema. Então ele pensa que ele não a ama mais, ou que ele não deve ter mais desejo por ela. Então, às vezes, esse homem também está confuso, ele também não está entendendo por que o órgão dele, que sempre funcionou, de uma hora para outra não funciona mais. Ou porque ele tem a ereção para começar a relação, mas perde no meio da penetração. Então é confuso. E a mulher não deve assimilar. Então, se o homem chega e tenta jogar isso para conta da mulher, culpá-la de alguma forma, ela deve se colocar, olha, vamos buscar ajuda então. Então é um problema nosso, tá? É do casal, nós vamos ver o que está acontecendo. E às vezes, a primeira coisa que a gente faz numa terapia é tirar essa culpa da mulher. Não, não é sua culpa, né? E muitos homens sabem que não é. Tem muitos homens que às vezes a maior dificuldade para ter a ereção
é pensar naquele momento, meu Deus, se eu não tiver ereção, ela vai achar que eu não a amo mais, ela vai achar que eu não desejo mais. E não tá por aí, é nervosismo, é uma bola de neve. Fica nervoso, não consegue ter mesmo. Então, tentar olhar de frente para os problemas sexuais, não pôr para debaixo do tapete, porque às vezes vira uma bola de neve que faz os casamentos, infelizmente, terminarem por algumas coisas que poderiam ser trabalhadas e às vezes que não são tão difíceis de resolver, né? Isso é muito interessante, né? E envolve tantas questões do dia a dia que a gente pode exemplificar, né, Renata? Não é todo dia que você vai para academia e faz um treino da forma que você gostaria. Às vezes não é todo dia que aquele envolvimento sexual é da forma que você gostaria. Então, tudo na vida, né, tem essa flexibilidade, porque vários fatores vão influenciar. Por que que na sexualidade ia ser diferente, né? Então, existe sim mitos e tabus envolvendo essa questão que colocam a sexualidade num patamar não humano, e a gente precisa entender isso, porque se a gente for nesses pensamentos, né, nesse achismo, nessa cultura baseada em pornografia, né, se a gente for achar que todas as relações são espetaculares e hollywoodianas, as coisas realmente não vão acontecer. Então é muito interessante isso. E me fez lembrar da fala da Ana do início, né? De todo mundo achar que as vulvas são iguais, né? E tudo mais. É só a gente olhar para os nossos cabelos, né? Eles não são iguais. A nossa cor de pele, os nossos olhos, os nossos gostos. Então, a vulva de cada mulher tem o seu aspecto. Né? Então, essa questão de querer colocar tudo numa caixinha, né? Isso não existe. Né? Os corpos são diferentes, as vivências são diferentes. Então, ter esse entendimento, ampliar essa visão, ela é fundamental, ela é necessária. E eu acho que a nossa fala aqui, ela vem de encontro com isso também. Não só do conhecimento científico, né, que é importante, mas também voltado para todas as questões, né? Porque sexualidade envolve tantas questões psicológicas, comportamentais, hormonais, relacionais. Então, é muito importante a gente sempre bater nessa tecla, né? Exatamente. Eu achei tão interessante a sua fala, Renata, porque eu atendo muito homens também, né? E eu escuto muito a queixa deles também. Não coloco eles como os vilões, não. É porque a gente tá falando mais do público feminino. Mas eles realmente, culturalmente, eles têm uma tendência a apontar a dificuldade para a mulher, porque é mais fácil, ela está mais acostumada em médico, ela está mais acostumada a falar desse assunto, ela vai ter mais facilidade de procurar ajuda do que ele. Né? Até os pacientes que já vêm para mim com essa dificuldade de ereção, eles muitas vezes falam assim: ah, eu não quero nem pensar nisso agora. Eu não quero nem pensar nisso agora, porque é tão difícil para ele olhar para essa situação, para começar a cuidar de uma situação que ele não sabe qual vai ser o desfecho. Que é um paciente que precisa de uma mão estendida. De vamos lá, vai dar certo. Os prognósticos são esse, os estudos apontam dessa forma. O caminho que a gente tem para traçar é esse aqui. Você pode escolher isso, isso ou aquilo. E hoje um paciente falou assim para mim: doutora, nem pensei nisso ainda, mas hoje a minha mulher veio me perguntar: e aí? E a ereção? E aí eu tive que ir lá no médico perguntar para ele, porque até então, por mim, eu ia ficar tranquilo, daquele jeito, tranquila. Mas ela me cobrou. E a maioria deles, a queixa é ao contrário. Não, doutora, minha mulher nunca gostou mesmo, então tranquilo, pra mim tá tranquilo, porque ela não me procura, ou ela não me estimula mais. E aí, quando você vai tentar inserir ela no trabalho, fala: não, ela não vai querer, ela nunca gostou, ela não gosta de me estimular. E isso para eles, eles falam com um pesar muito grande. De sempre aquele homem que busca e recebe um não. Que busca e recebe um não. Isso também é muito desmotivante. Por isso que a mulher, ela precisa buscar uma posição diferente, de que sexo para ela é bom, é prazeroso. E aí ela vai começar a ter mais interesse em buscar. E isso é uma construção dos dois. Porque às vezes ela tá naquele movimento de querer estar mais ativa, mais próxima,
mas às vezes algum comportamento dele já afasta ela de novo, né? Do relacionamento que começa desde o acordar, do bom dia, do estar junto, do estar sendo amigo, dar risada junto, de trocar telefonemas ao longo do dia, de estar parceiro, por isso chegar numa consequência depois de ter essa intimidade, que é o momento mais íntimo do casal, né? É a relação sexual. Então, a gente também sair desse lugar da mulher que nunca quer, que é sempre poliqueixosa, sempre pouco receptiva, para uma mulher mais acolhedora, mais amorosa. Também entender que ele também tem o desejo dele, que a gente pode também tentar atender um pouco ele, dentro de uma satisfação nossa também. E é o ajuste do casal. É a sintonia, é a conexão. É isso que a gente vem falando sempre aqui, né? De trabalhar os relacionamentos também. Isso. Acho interessante a gente sempre falar também, né, Ana, que vai de encontro a essa sua fala, essa questão da mulher sair da sua postura passiva, né? Essa questão de estar ali deitada passivamente, né? Então, para ela estar ali de forma ativa em todos os aspectos, né? Então, realmente, vários pacientes homens vêm, às vezes até alguns mais velhos, e eles queixam muito dessa parceria, né? Não vir de forma ativa, não acolher, né, essa queixa sexual e também vir de encontro, né? O que a gente estava falando de alguns homens, as mulheres vindo numa cobrança que não favorece e que vai deixar esse homem cada vez com a sua autoestima mais debilitada, né? Porque a gente sabe que essa sexualidade ela está vinculada à masculinidade, à potência, à virilidade, a tantas questões aí socioculturais que podem realmente, né, ser extremamente destrutivo para esse homem, para esse relacionamento. Então, que nós possamos, homens e mulheres, sairmos dessa postura passiva, né, para uma postura mais ativa em alguns momentos e de acolher essa parceria, acolher a disfunção e em todos os aspectos, né? Porque em sexualidade não é uma questão de um ou outro, é uma questão do casal, como na questão da infertilidade não é uma questão de um ou outro, é uma questão do casal. Então, dessa forma, a gente divide um pouquinho, né, o peso, divide um pouquinho a responsabilidade e consegue, né, encontrar caminhos com um pouquinho mais de facilidade, né? Exatamente. Meninas, o nosso horário já está se esgotando. Eu Tá. queria deixar a palavra com vocês para as nossas considerações finais. Eu quero agradecer a presença de todos, foi ótimo, como sempre, estar com vocês, é muito produtivo. E incentivar as pessoas a fazerem perguntas para nós três, qualquer uma das três que a gente traga para as lives ou responda no nosso Instagram individualmente. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Para mim é muito produtivo estar aqui. Eu acho que é um espaço que a gente vai tá começando a explorar mais, as pessoas estão começando a aparecer mais, a ter mais facilidade de comunicar aqui com a gente. Fiquem à vontade, espaço é para vocês, estamos aqui à disposição. Então, mandem mensagem, falem o que vocês querem ouvir, o que vocês querem aprender aqui, que nós teremos muito prazer em trazer para vocês nas nossas lives, tá? Boa noite a todos e muito grata. Meninas, obrigada pela presença. Agradeço também a presença de todos e todas que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez, um encontro extremamente produtivo que vai ficar com certeza gravado. E nos ajudem a divulgar não só as lives que já foram feitas, que estão todas lá no IGTV gravadas, mas os próximos encontros também. Gente, um abraço e até mais. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.